Olá pessoal, bom dia. Nós estamos falando neste bimestre sobre as catacumbas e hoje nós vamos iniciar sobre os primeiros templos cristãos. Então, durante esses períodos de perseguição, não teve essa necessidade nem de fato e muito menos a possibilidade de construir lugares públicos de culto. Então, a partir do século IV, os cristãos, eles deixaram de ser perseguidos. Mas quando a igreja passou a ser o poder supremo no reino, todo o seu relacionamento com a arte, ele teve necessariamente a ser repensado, a ser o quê? Reexaminado. E os lugares dos cultos, eles não podiam adotar por modelo de antigos templos. Uma vez em que essa sua função, ela era o quê? Ela era inteiramente diferente. E o interior do templo, ele era usualmente apenas um pequeno sacrário para abrigar a estátua de um deus. Como nós vimos anteriormente na imagem. Na página 10, nós vimos aqui o contochão, né? Era o lugar que eles guardavam os instrumentos, e esse sacrário que ele coloca ali é algo parecido, mas era o quê? Para guardar quem? Uma estátua de um deus que eles adoravam. E as procissões, os desfiles, eles tinham lugar de fora, nada poderia acontecer dentro. E a igreja era pelo contrário, ela tinha que reservar um espaço para toda a congregação que se reunia a fim de assistir esse serviço religioso. Quando o padre ele recitava a missa no altar-mor, no altar principal, ou proferia seu sermão. E assim aconteceu que as igrejas, elas fizeram o quê? Elas não usaram templos pagãos como seus modelos, mas eles adotaram um tipo de amplos salões de reunião que em templos clássicos eles eram conhecidos pelo nome de basílica, o que significa aproximadamente pórtico real. Então, nós aqui já na página 13, nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que provavelmente vocês já viram por foto, alguns foram até lá, ou até mesmo na TV, ou em algum meio de comunicação. Então, nós temos esse exemplo aqui. E esses edifícios, eles eram o quê? Eles eram usualmente mercados cobertos e recintos para audiências públicas dos tribunais, e consistiam principalmente em vastos salões com repartições mais estreitas e mais baixas, que davam esse destaque, né? Essas repartições. E ao longo das laterais mais espaçosas, eram divididos de corpo central, né? Por colunatas, por colunas. Então, as colunas, elas existiam para essa repartição. E as catedrais, aqui nós já vamos falar um pouquinho do estilo gótico, tá? Que nós temos a rosácea, que vocês podem estar observando aqui, tá? A rosácea. Nós temos aqui o arco ogival, que é uma característica extrema importância na arte gótica, que nós temos também em nosso município igrejas com estilo gótico, e temos também que Léo Goff, né, ele é um artista, e ele explica, um artista e escritor ao mesmo tempo, ele explica que as catedrais, elas são o quê? Elas são imensas. Mas, acima de tudo, elas são o quê? Observem aqui, elas são altas. Por que isso? Para impressionar aquele que as vê e as visita. Quem vai fazer a visita vai observar isso.
e fazer com que ele se sinta uma coisa muito importante, a altura do lugar. Ele vai refletir, vai dar-se a impressão de que a altura de Deus nos céus. Isso está presente no estilo gótico. E as catedrais, elas são dedicadas a ele, são a sua casa. E antes de tudo, elas eram, como se diz, um lugar de culto. Ou seja, as pessoas se reuniam para fazer o quê? Rezar, celebrar a missa, participar dos ofícios e das cerimônias religiosas. Então, vocês vão estar pegando a apostila de vocês e vão estar realizando a leitura. Então, vejam aqui que outro exemplo é a catedral da arquitetura medieval, são as igrejas do estilo gótico, que é a Catedral Notre-Dame de Paris. De acordo com a crença, eles deveriam ser muito altas, tanto para estar mais próxima de Deus, quanto para mostrar a pequenez dos seres humanos diante do divino. E como eu já mencionei para vocês, que as características marcantes desse período são os arcos ogivais, né, que vocês podem ver melhor na apostila de vocês, e a rosácea. A rosácea é essa parte aqui. Ela é o quê? Ela é uma grande janela redonda sobre a entrada principal. Então, a partir de hoje, vocês vão observar nas nossas igrejas de Prudentópolis qual delas que tem a rosácea, qual delas que tem os arcos ogivais, e vão estar identificando como estilo gótico, certo, pessoal? Agora, vocês vão ver na página 14 que ele vai falar por dentro da igreja. Olhem que frase bonita. A pintura pode fazer pelos analfabetos. O que a escrita faz pelos que sabem ler. Então, vocês vão ver na apostila de vocês que eles faziam o que? Eles representavam as imagens através de desenhos, e as pessoas que elas não tinham conhecimento das letras do alfabeto, que elas eram pessoas que não sabiam ler e escrever, elas interpretavam as imagens nas igrejas através dos desenhos. Pelo conhecimento que eles ouviam falar, eles observavam aquele desenho e faziam a leitura. Você veja como é importante e como tem um significado essas pinturas. Então é importante que a gente, às vezes, as pessoas não tinham aquele conhecimento, mas elas faziam a interpretação através das pinturas. Nessa imagem, por exemplo, aqui que vocês têm na página 15, que vocês observam milagres de pães e dos peixes, ele é um mosaico. Então, se vocês observarem na apostila, vocês vão identificar como ele está, as peças juntinhas, construídas pelo mosaico. E as pessoas faziam essa leitura pela interpretação da imagem. Então, quando nós vamos fazer um desenho de arte, nós precisamos pensar em todos os detalhes, porque por aí que nós conseguimos fazer uma interpretação, uma leitura completa. Vocês podem estar lendo também esse conteúdo na apostila de vocês, que é esse período que nós vamos abordar hoje, ele compreende a Idade Média e ele é bastante extenso. Ele teve o início na queda do Império Romano do Ocidente em 476. E ele termina com a tomada de Constantinopla pelo turco, otomanos, em 1453. E ele vai reunir uma grande variedade de estilos artísticos. Aqui vocês observam um mosaico, o Milagre do Pão e dos Peixes, que ele pertence já não ao estilo gótico, ele pertence à arte bizantina.
Nós vemos muitos mosaicos por aí. As nossas calçadas das cidades onde não tem pavement, tem mosaicos, que são aquelas pedrinhas formando o desenho. Nós, na nossa cidade, também temos o privilégio de ter uma igreja que ela tem muitas imagens dentro dela, com mosaico, que ela é característica da arte bizantina. E já o afresco de Cristo em Majestade é um exemplar da pintura românica. Então vejam bem, nós estamos falando da arte gótica, que nós vimos na página anterior, que é essa imagem, na página 13, nós estamos falando do estilo gótico. Nós abordamos a arte bizantina, que é uma característica principal, um mosaico. E agora nós vamos falar do afresco, que essa imagem aqui é o vitral da catedral, é vitral, pintura realizada em vidros, tá? Da Catedral de Chartres, é um marco do estilo gótico. Por fim, ele no fim da Idade Média, já ele se caracteriza do que se anunciaria para o Renascimento, tá? Então vejam bem que ele faz uma passagem a esses períodos. Então, olhem aqui, que é uma técnica, ela é muito utilizada em pinturas produzidas nos interiores das igrejas, que nós também temos em nossa cidade. E esse afresco, ele tem como principal característica a deformação. Ele não é feito aqui a pessoa certinha, como a gente acha que precisa fazer as medidas proporcionais, né? Podem ver. Ele tem o principal, a figura de Cristo é bem maior que as demais, é o destaque, né? Para a nossa interpretação, é a peça-chave da história. E ele aqui, ele está destacando como se ele fosse abençoar, dar a sua bênção. Muito linda essa imagem, esse afresco. Dando continuidade, quero que vocês virem a página de vocês, na página 16. Olhem aqui, os vitrais, eles eram recursos para decorar as igrejas, especialmente as góticas também. Então, vocês já foram, com certeza, ou se não foram, deem uma passadinha para vocês conhecerem, identificarem, verem as colunas dentro das igrejas a que estilo pertence. Esses fragmentos importantes, fragmentos são o que? São os detalhes. Façam a leitura, fiquem olhando, observando, dentro do conhecimento de vocês, tá? E aqui, meus queridos, nós temos um QR Code, tá? Que eu quero que vocês acessem em casa também, para vocês verem a catedral mais próxima de vocês. E aqui na página 16, nós temos fragmentos. Fragmentos são algumas partes representadas, certo? Então, aqui são as partes, algumas partes que nós vemos aqui no vitral. Aqui nós vemos mais próximo da imagem. Agora, na página 17, nós temos a letra de uma música medieval. Então, coloquem ela para ouvir, tá? E vocês estarão conseguindo responder a questão 1 e a questão 2, certo? A questão 1, vocês vão fazer o quê? Vocês vão selecionar palavras ou frases que tenham a ver com o contexto que acabamos de estudar. Tá? Pode ser palavras, frases, vai ser bem fácil. Já vi várias aqui. Nós falamos sobre o medieval, sobre a Idade Média, sobre estilos românico, gótico e bizantino, vitral, rosácea. Então, está bem fácil de vocês fazerem, né? Falamos nesse capítulo sobre castelos, falamos sobre moinhos, assistimos vídeos, certo? E a questão 2, ele pede para vocês assinalar a correta.
Qual será que é a correta? Com base no que você estudou nesse capítulo, assinale a alternativa correta, relacionado com a música, tá? Então veja que nós falamos sobre os moinhos de vento algo, certo? E assim vocês vão responder, meus queridos, e enviar a foto da atividade para a tia Valci, tá bom? Estarei aguardando a foto no grupo. Manda ainda hoje, tá bom? Um beijo, queridos, e qualquer dúvida estou à disposição para ajudá-los.